Vamos tratar agora do nosso bolso também. Quando a gente fala de financiamento de campanha, nós estamos falando do nosso bolso, mas agora vamos falar do outro. Vou falar um pouco a respeito do nosso celular. Eu fui lá na empresa do celular que eu tenho aqui, eles disseram o seguinte, você vai pagar não sei das quantas, eles sempre têm aqueles pacotes maravilhosos, não é isso ou não? E aí eles vão pagar isso, vão pagar aquilo, tudo mais, etc. Mas aí eu comprei mais banda para poder olhar o noticiário. Agora eu pergunto, se eu não gastar, ela vale para o mês que vem ou não? O advogado, doutor Luiz Henrique Borrosino, gentilmente aqui conosco. Luiz Henrique, bem-vindo. Obrigado pela gentileza. Boa noite. Luiz, como é que vai funcionar aqui o meu celular? Se eu não gastar tudo, o que vai acontecer? Olha, a gente tem um projeto de lei que determina agora que todo o acúmulo desse pacote de dados, ele seja utilizado nos próximos 2 meses. Como é um projeto de lei, é bom lembrar que nesse período de instabilidade política ele pode sofrer algumas alterações, né? Mas, na verdade, o que nós temos hoje é essa questão. O acúmulo do seu pacote de dados da internet, ele vai poder ser utilizado nos próximos 2 meses. O projeto inicial, ele na verdade, não trazia nenhuma limitação. Ele dizia, olha... Pode usar quando quiser. Pode usar ilimitado, quando quiser. As operadoras se movimentaram e aí acabou trazendo... Se movimentam bem, hein? Bastante. Infelizmente, ou felizmente, né? Porque a gente também não pode perder de vista o próprio equilíbrio econômico, né? Esse projeto, ele visa, na verdade, equilibrar um pouco essa relação, né? De consumidor... Porque até então, se eu compro e não uso, eu perco. Você perde. Ah, tá. Nós temos algumas operadoras que eles te dão esse benefício de você acumular para o mês seguinte. Sim, só é o caso que da minha aqui. Eles também limitam o período, tá? Eles colocam ali o período de 1 mês e, na verdade, só para que você, quando você terminar o pacote daquele mês seguinte, aí sim você vai poder usar o excedente. Ou seja, você, na verdade, usa e não pode acumular para o próximo mês, né? Então, quer dizer, hoje, se sobrar desse mês, no mês seguinte eu uso primeiro o que eu paguei e depois o que sobrou desse mês. Algumas operadoras trabalham dessa forma. Outras operadoras, o que você contratou e não usou, você perde. Você perde. Será que as pessoas, quando chegam naquelas lojas maravilhosas, as operadoras, no shopping e tal, eles explicam isso claramente? Dificilmente. E daí o porquê das inúmeras ações judiciais, né? Falta ali o dever de informação, às vezes a falta do princípio da própria transparência, que é previsto no Código de Defesa do Consumidor. Muitas vezes eles não comunicam o consumidor dessas questões. E o consumidor acaba achando que está dentro do pacote, que na verdade ele está utilizando e está pagando um preço justo. Muitas vezes ele acaba sendo prejudicado. Então, daí o porquê desse projeto de lei. Entendo. Agora, eu fico pensando o seguinte, interessante que essas empresas todas têm compliance, falam em respeito ao consumidor, falam da marca para admirar para o consumidor e, no entanto, trata o consumidor. Eles falam uma coisa e fazem outra. Porque isso não é explicado claramente. Eu mesmo, quando fui comprar lá, ele falou, não, se você não gastar no mês, você pode gastar imediatamente no mês seguinte. Você acabou de me dizer que não é assim. Tem alguns casos, vou ter que gastar o mês seguinte e depois eu pego aquele que eu não... Quer dizer, não podia ser uma coisa clara, aberta? Muitas vezes... Ética. Nós entramos naquela questão do contrato de adesão, né? Que é aquele contrato que você vai assinar ali num balcão, às vezes de pé, cheio de gente. Não dá para ler porque a letrinha é pequenininha? Com um barulho terrível. Muitas vezes a pessoa que está te oferecendo aquilo não é preparada para te prestar aquelas... Talvez ela nem saiba exatamente o que contém o contrato. Não, muitas vezes não. Não. E às vezes essas questões, elas estão ali naquela letrinha pequenininha, de uma forma pouco clara, o que também acaba até sendo prejudicial ao consumidor. Mas aproveitando esse ensejo, né, desse projeto de lei, vale lembrar que a própria Anatel, ela tem ali algumas disposições de que a operadora ela deve informar o consumidor o volume diário de dados que ele gasta. Ou seja, a gente tem alguns mecanismos, só que esses mecanismos dificilmente são passados ao consumidor. Um consumidor normal,
eu digo, eu sou um consumidor normal, o senhor, Claro. dificilmente vai ter acesso a essas informações. Lógico. Né? Então, acaba gerando essa informação, muita informação, que gera desinformação, evidentemente. Eu vou te perguntar uma coisa. E o fato de a gente ter poucas operadoras favorece isso? Favorece. Porque eu vou lá no shopping, lá perto da minha casa, tem 3 lojas, tem 3 operadoras lá. Certo. Né? E você sai de uma, cai na outra. E a outra te trata não muito melhor do que a primeira. O consumidor brasileiro, ele às vezes vai pingando, né, de operadora em operadora. Muitas pessoas, quem aqui está com a mesma operadora há alguns anos? Dificilmente, a gente faz um pacote em uma, passa para outra, aí passa para um pacote empresarial, aí também vê que não tem nada daquilo. Enfim, a gente, infelizmente, é jogado de um lugar para o outro, né? E o serviço, na verdade, muitas vezes acaba não sendo compatível com aquilo que nós pagamos, que é um preço alto. Quer dizer, a gente compra um monte de megabytes e eles entregam metade. Entregam metade. É ou não é? Quer dizer, quando você vai no supermercado, se você comprar 1 quilo de arroz e tiver 500 gramas, você vai brigar, não vai? Não? Com certeza. Peraí, isso aqui, é ou não é? Agora a gente não consegue brigar aqui, ó. Acho que nós conhecemos pouco. É difícil. É ou não é? E até por ser uma questão nova, por isso que eu falei de aproveitar, de nós discutirmos a forma que o consumidor deve ser informado. Sem né? dúvida. Fomentar essa discussão, para que as operadoras, de fato, publiquem isso. Né? Pô, como que eu vou ser informado do meu gasto de pacote de internet? Muitas vezes você não tem nem noção do quanto você gasta. Ele fala, ah, não, mas eu te informo na conta. Né? Vem aquela conta No final do consolidada, mês, aquelas letras pequenas. Você acaba não entendendo e se prejudicando por um outro lado, né? O advogado, doutor Luiz Henrique Borrozeno, gentilmente aqui conosco. Luiz, voltando então um pouco mais em relação à defesa do consumidor. A gente está falando de um projeto de lei, como você explicou, Exato. que está na Câmara. Mas hoje, se eu me sentir lesado ou achar que estou pagando demais, onde é que eu vou bater na porta? Eu bato na porta de quê? O consumidor normalmente ele pode se socorrer em 3 lugares. Na agência reguladora. Na Anatel, no caso? Na Anatel. Anatel. Ele pode se recorrer aos PROCONs. Né? Tá. Ele pode se recorrer também ao Juizado Especial Cível. Muitos consumidores hoje em dia têm utilizado os sites, as páginas sociais, que têm surtido bastante efeito. Nós temos no escritório algumas empresas e nós atuamos ali na parte do consumidor para essas empresas. E a gente tem atendido muitas demandas de reclamações vindo de páginas sociais. Facebook, Reclame Aqui, diversas páginas que têm ajudado bastante. Porque expõe a empresa prestadora de serviço numa situação complicada, né? Exatamente. Tem muita gente dizendo a mesma coisa, é sinal que... Sim, é um alerta, né, para o consumidor. E hoje em dia o consumidor ele tem o acesso irrestrito, né, às informações, por conta do acesso à internet, Lógico. Enfim. Então eles têm essa capacidade de poder discernir e ver qual é a melhor opção. Claro. Luiz, obrigado. Viu? Muito obrigado pelo convite. Muito grato, muito obrigado. Tá, está a presença do advogado, doutor Luiz Henrique Borrozeno conosco, né? O projeto está na Câmara, mas, como ele explicou aqui para a gente, né, o Código de Defesa do Consumidor está aí para nos atender enquanto novas mudanças não chegam. Em 30 segundos nós voltamos.